Opa, tudo bem? Bem, vou fazer agora a questão 2 da prova do IME de 2000 de Química, porque a gente fez Escola Naval, então volta pro IME. A questão vai aparecer aí para vocês. Podem ver que a questão ela é de inorgânica. Não é a parte de inorgânica mais que tipo a anterior, que era estrutura atômica, coisa assim, que é mais de conhecer, de noção, de entender. Ela é a parte inorgânica que eu menos gosto, porque é a parte de bitolol, que é decorebas, assim, bastante bitolol, mas é um bitolol muito importante, porque essa prova é antiga, né? Então essas coisas que estão aí de bitolol não é novidade. Isso aí, quem fez a prova quem está fazendo a prova do IME e do ITA, tá no sangue, esses bitolol que estão aí. Então é legal de ver por isso, é importante saber esses aqui, na real é essencial, esses aqui que estão aqui. E também eu vou dar uns bizu a mais ali no meio de inorgânica que eu lembro da época de estudo e que eu sei que são importantes para esse tipo de prova. Então presta atenção, que tem muita coisa nesse vídeo legal, apesar da questão ser curtinha. Só pede para desenhar a estrutura atômica dos 5 compostos. Tá? Então tá. Se foi entendido, vamos para a questão 2. Vocês viram ela aí, né? Bem, na questão 2 ele te deu 5 compostos, ele pediu a fórmula estrutural plana, ou seja, como escreve na fórmula de Lewis. Não precisa fazer tridimensional. Dos 5 compostos. O primeiro composto é o íon amônio. Esse eu acho que é um dos mais simples que tem aí, porque ele é muito famoso. Ele aparece diversas vezes, é um íon conhecido, que é o famoso NH4+. Ele vem da amônia. Quando tu coloca amônia em solução aquosa, ocorre um equilíbrio, né? Um equilíbrio iônico, porque a amônia é uma base de Bronsted-Lowry. Então ocorre uma troca e o NH4+ surge aqui. Aí ele forma sais e coisas assim, porque ele acaba sendo um íon, um cátion, né? Esse é o íon amônio. Ele vem da amônia. Então, bem, esse era muito mais simples, só que ele quer a estrutura plana. Então você tem que pensar como é que monta. Para pensar como é que monta, você tem que remontar a como é a fórmula estrutural da amônia. A amônia, ela é... Eu vou fazer em azul mesmo. Tem um N, aí tu tem 3 Hs ligados ao N, e tu tem um par de elétrons sobrando. Isso é a amônia. Desenhei aqui ela plana, não estou desenhando os ângulos nem nada, só plana. Por que é assim? Porque o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. É teoria do octeto, isso aqui é bem básico do octeto. 5 elétrons na última camada. Cada hidrogênio entra com um elétron numa ligação covalente e fecha o octeto 8. O hidrogênio precisa de 2 para fechar o octeto, né? Então fechou 2 cada um. Estrutura bem simples, né? O que acontece no íon amônio? Esse par de elétrons sobrando do nitrogênio, um H pode entrar aqui e usar esse par, um H+. E aí o que acontece? O H+, ele está defeituoso de elétron, né? O H+, ele tá com 0 elétrons, porque ele cedeu o elétron dele, mas aí ele pode usar esse par aqui e fazer uma ligação. Então o íon amônio, ele acaba sendo a estrutura plana, que é o que ele pede, é a plana, não é a estrutura geométrica desenhada em 3 dimensões. Seria essa. No caso, ele tem uma carga, né? Porque o somatório das cargas formais nesse caso não é 0. Tem vários jeitos de fazer o somatório da carga formal. Ou tu se liga que entrou um H+ aqui, então a carga vai ser H+, né? Porque é o NH4+. Aí a gente desenha ele aqui. NH4+. Ou tu faz a regrinha do Lewis para isso. Cada ligação conta como uma e cada elétron conta como um elétron. E cada ligação conta como um. Então, o nitrogênio ele tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 elétrons, que são 4 ligações. Mas ele tem 5, então é 4 menos 5, está faltando 1. Então é mais 1 aqui. Pode fazer assim também. Mas, enfim, aí essa daqui é a fórmula estrutural plana. Esse era o mais facilzinho, né? O do NH4+. Essas coisas de estrutura de Lewis e coisa assim eu não vou falar aqui porque não é o foco da questão. Eu dei rapidinho,
Posso fazer um vídeo depois, se alguém quiser, aí posso fazer um vídeo sobre a estrutura de Lewis, mas aqui eu falei meio rápido. Não é o foco da questão, né? O foco da questão é a parte de inorgânica. Bem, esse era mais simples, né? O segundo é o famoso ácido oxálico. Apesar de ser um puro bitolol, isso aqui tu tem que saber qual que é o composto, ele é um composto que aparece muito, principalmente na parte de isomeria inorgânica, esse ácido aparece seguido. Ele é o diácido carboxílico mais famoso que tem. E os compostos que ele origina são muito comuns de ser falados nas aulas. Por exemplo, o oxalato de cálcio, que é o que causa a nossa pedra no rim. O oxalato de sódio de cálcio causa pedra no rim. Parece muito. E tu podia pegar a fórmula se soubesse esses. Eu até falo mais do oxalato de cálcio, então eu pego a fórmula daí, porque esse aí tá na minha cabeça de tudo que se fala. Porque ele é o das pedras no rim, né? Então, e tá no leite, coisa assim, né? Então, tu podia pegar a fórmula daí. O ácido oxálico, a fórmula ele é um diácido carboxílico. Dupla OH, dupla OH. É assim. Essa é a fórmula dele. Ele é só 2 carbonos, 2 ácido carboxílico ligado. Bem simples. Esse é o ácido oxálico. Certo? Aqui já tem a estrutura dele montada. Porque como ele é um composto orgânico, a estrutura plana é muito simples. É como tu monta uma estrutura de um composto orgânico. Não tem nenhum mistério. Tu pode representar os... Como ele pedia estrutura plana, era mais legal tu escrever os carbonos, não deixar em tracinho como se fosse orgânica. Porque a gente está trabalhando com inorgânica aqui, né? Então desenha os tracinhos. Dupla O, OH... Que aí poderia ser, por ser uma questão discursiva, poderia ser que ele descontasse alguma coisa. Então, eu acho que é mais correto escrever assim para não ter perigo, porque a questão pedia a fórmula normal, né? Esse daqui, daí, no caso, ele aparece muito, ele é famoso nisso. Tem questão do ITA clássica, inclusive, que pede sobre o que sobra embaixo, os cristais que sobram embaixo na taça de vinho, que seria isso. Ele é um cristal, na real, ele é sólido. Isso aqui é bem importante, inclusive, uma característica dele. Ele é sólido. Por isso que ele vai na pedra, no rim. Inclusive, no caso, o de cálcio, né? Ele é um sólido. Então, ele é uma característica importante, ele é um cristal. Que, em geral, ácidos não são, né? Tipo, eles são ionizáveis em água, coisa assim, mas eles não formam cristais. Esse aqui forma. Tá, ok. Esse do ácido oxálico, não tem muito o que falar. Sem entrar em orgânica, né? Então, é isso, tudo esse aqui. O próximo é um que podia assustar um pouco pelo nome, mas ele não é tudo isso de difícil, não. Mono, entre parênteses, hidrogênio, orto, fosfato de sódio. Tá, esse podia dar uma assustadinha, porque o nome é grande, coisa assim, mas se tu for remontando o que está escrito, tu entende o que ele é. O mono está entre parênteses porque não precisa. Quando tu escreve só um hidrogênio, quer dizer que é só um. Mas o I me deu uma dica que isso quer dizer que é um só, para não confundir. Porque o certo, se tem 2 hidrogênios, tu escreve dihidrogênio. Mas quando é um só, tu não precisa escrever, mas ele deixou em parênteses para ficar mais fácil da pessoa se ligar qual que ele estava falando. Evita também questão de recurso e coisa assim, né? Tá. Vamos começar com a parte fácil, para tentar entender. O disódio. Isso aqui é um sal, né? Termina em ato de sódio, de algum cátion. Então, é um sal. Perfeito. Já sabe que é um sal. Sabe que é um sal, tem uma noção do que está acontecendo. A última parte é de sódio. Então, claramente, o cátion é sódio. Então, isso aqui é muito simples. O cátion é Na+. Agora tem que descobrir quem que é o ânion. O ânion vai ser essa coisa toda aí, o monohidrogênio ortofosfato. Vamos por partes. Fosfato. Fosfato, ele vem do... Isso aqui é uma regrinha de sais, é uma regra bem básica, até de ensino médio se fala. Quando termina em ato, ele vem do ico. Ele vem dos que terminam em ico. Então o fosfato, ele vem do fosfórico, no caso do ácido. Isso é a regra famosinha.
termina em ico. Se termina em oso, se termina em... Desculpa. Se termina em oso, ele fica ito, fosfito. Se termina se não é oxiácido, ele termina em eto. Aí, no fim. São regrinhas famosas. Tem aquela do bico, do pato, enfim, tem umas coisas assim que eu não gosto dessas coisas pra decorar, porque eu acho mais confuso. Aí tu faz o bico do pato, não sei o que, enfim. Tá. Já sabia de ácido ele vem do ácido fosfórico. Esse é um ácido que, não tem o que falar, tem que saber de cor. Os oxoácidos mais famosos, tu precisa saber de cor. Esses que são os ICO, que terminam em ICO, os principais, pelo menos, tu precisa saber no programa da prova. Que é o sulfúrico, o clórico, o fosfórico, o carbônico, tô dando a dica dos de baixo já, das outras que pede lá. O carbônico, eu tô aqui na cabeça porque eu não tenho todos eles em ordem, mas é o nítrico, tem o bórico, mas o bórico é um caso à parte. Um dia quando a gente for fazer uma questão do ITA, tem uma polêmica, dá pra falar sobre isso, mas o bórico é um caso à parte, não é necessariamente essa a fórmula do ácido em si, mas bórico, esses são os principais, se eu não me engano. Posso ter esquecido algum principal aí, pode ser, tem esquecido, pode falar aí embaixo se eu esqueci, mas se eu não me engano esses são os principais. Esse aqui tem que saber de cor, não tem que fazer, tem que decorar com eles são. Eles são muito comuns, aparecem em tudo que é canto, tirando o bórico, mas esses aqui aparecem em tudo que é canto, então não é difícil de decorar. Na real, ele aparece tanto que não é difícil. Então, tu tinha que saber que ele vinha do fosfórico, que vinha disso aqui. Agora, tem esse outro termo antes, que é o orto. O que esse termo significa? Alguns desses ácidos, eles têm variações. Que são as variações? Eu vou ter que falar aqui, né? Porque entrou a questão. Por isso que eu falei que esse vídeo era legal, que tem bastante bizu. Ó. Isso aqui é um bizu legal que pode aparecer. O meta, o piro e o orto. No caso, o ácido sulfúrico também tem. Tem o ácido pirosulfúrico e tem o ácido sulfúrico. E o fosfórico também. Tem o ortofosfórico, que é esse, tem o pirofosfórico e o metafosfórico. Como é que a gente determina um ao outro? Simples. Tu pode fazer dois jeitos. Ou tu parte desse aqui e tu junta ele com outro e tira uma água, daí tu tem o piro, e tu tira duas águas, tu tem o meta. Ou tu parte do óxido que forma esse, e daí tu tem que adicionar o número de águas. Então, se tu partir do óxido, que é P2O5, o óxido que tem o mesmo NOx aqui, que origina esse, se tu adicionar uma água, tu vai ter que originar o meta. Isso é a mesma regra para o sulfúrico, a mesma coisa. O sulfúrico tu parte do óxido, se adicionar uma água, meta, mas acho que não tem meta, se eu não me engano não existe o meta. O piro tu adiciona duas águas e o orto tu adiciona três, mesma regra. Aí tu adicionou uma água, aí ficou H2, P2, O6. Dá para simplificar esse daqui por 2, né? Então isso aqui fica 2HPO3. Esse é o meta. Porque tu adicionou uma água, então é o meta. Isso aqui tem que ter na cabeça, porque isso aqui é bem antigo, mas pode voltar a aparecer, né? Nunca se sabe. Se eu adicionou duas águas, aí eu vou formar o piro. Adicionar duas águas é 4Hs, ó. Então é H4 e 2 Os, então vai ficar P2O7. Isso aqui não tem como simplificar, então é esse mesmo, esse é o piro. Esse é o ácido pirofosfórico. E aí, o orto, que é o que ele deu ali, é o que tu adiciona 3 águas. Quando tu adiciona 3 águas, tu forma o orto. Aí são 6 Hs, P2, 3 Os, fica O8. Dá para simplificar isso aqui por 2, vai ficar 2H3PO4. Essa simplificação é só um jeito de achar fácil, não é que tu pode fazer isso assim desse jeito. Mas a questão é isso, se tu pegar o óxido desses ácidos, dependendo da quantidade de água que tu der, tu forma cada um deles. Se tu hidratar muito ele, tu vai formar o orto. Se tu hidratar mais ou menos, tu forma o piro. Se tu hidratar muito pouco desse óxido, tu vai formar o meta. É por isso, é relacionado à hidratação deles. Ou tu faz o contrário, tu pode partir daqui e descontando água. Se tu descontar uma água, tu vai para esse, se tu descontar duas, vai para esse.
Pode ser assim também, para pensar. Mas eu prefiro pensar assim, parte do óxido, se tu soma uma água, meta. Se tu soma 2 águas, pirus, tu soma 3 águas, orto. Tá? Bizu, então. Ok, então entendemos o orto. Então quer dizer que o orto ele vem desse aqui, do normal mesmo. Entendeu? Agora, o monohidrogênio. Monohidrogênio quer dizer o quê? Quer dizer que tem um hidrogênio só. Mas um hidrogênio só o quê? Um hidrogênio só que é o ionizável. Ou seja, só tem um hidrogênio ali que sobrou. Como o H3PO4 ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, que dizer que aqui vai ter um só. Então, de cara, tu já pode até pensar que isso aqui vai ser HPO4, que sobra um hidrogênio só. O hidrogênio. Perdeu 2. Como é que ele perde? Mesma coisa da amônia, só que é um ácido. Então, ele ia perder os Hs, né? Em vez de adicionar, porque a amônia era uma base. Pode fazer, então, botar ele em água, ó. H3, ele passa por mais de uma dissociação, ele passa por 3. Mais água, vai formar H3O+, mais H2PO4 menos. Esse aqui é o di, porque tem 2 Hs. Aí esse aqui é um ácido também, que pode ser dissociado. Aí aqui está o que a gente quer, que é o mono, que é só um. É esse aqui que a gente quer. Então aqui já tem até o NOx dele, ó, que é menos 2 no caso, né? Porque ele perdeu outro, né? Ó, que ele está perdendo, né? Então faz sentido. Ele perdeu um H aqui, ó. Então ele perdeu, ficou menos 1. Aqui perdeu 2 Hs, ficou menos 2. Então esse é o mono. Fechou. Tranquilo. E isso aqui é o cátion. Aí a gente já resolve o problema, porque já tem até a carga dele. O que ele quer ali, então, é Na+, com HPO4 No caso, então, pode fazer o truque do cruza, ou tu só vai se ligar que vai ser 2NaHPO4. Só que ele não quer isso, ele quer a estrutura plana, né? Então, tu tem que também desenhar o HPO4. Como é que tu pode fazer isso? Tu pode partir do ácido fosfórico e só tirar 2 Hs ionizáveis, que dissociou 2 Hs, e assim tu tem ele. É o jeito mais fácil que eu acho do que tu partir desse aqui para descobrir como ele é. O H3PO4 e todos esses oxiácidos tem um padrão. Tu tem o elemento central, que é esse aqui, tu tem os hidrogênios ligados a oxigênios, porque eles têm que ser ionizáveis. Para ser ionizável, ele precisa ele precisa estar ligado a um oxigênio. Então tu tem o P tem 5 elétrons, né? O P tem 5 elétrons. Se o P tem 5 elétrons, ele precisa de 3 para fechar 8. Então ele vai se ligar a um oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios, ele tem que se ligar a 4. 4 oxigênios. Só que tem 3 Hs que estão ligados a O porque eles são ácidos. Então, H, H, H. Tem um problema aqui. O O, ele está ligado com uma só. Daí a carga dele não seria 0. Então, tem que ser uma dupla. Pode isso? Pode. Por que pode? Porque o fósforo está no grupo 3. Está no... Que grupo 3? Desculpa. O fósforo está no terceiro período. No terceiro período. A partir do terceiro período, lembra, os elementos eles têm elétrons D, então eles podem desrespeitar a regra do octeto e expandir o octeto. Enxofre e fósforo podem fazer isso. Os grupos do segundo período que não podem, porque eles não têm elétron D ainda, eles não têm subnível D. Mas o terceiro período pode. Então esse é o ácido fosfórico. Como eu vou tirar 2 hidrogênios para formar o monohidrogênio ortofosfato, então é só arrancar 2 hidrogênios aqui. Vai ficar menos esses aqui, né? Daí a gente vai ter o nosso íon. No caso, ele vai ficar Na2. Aí aqui
A gente pode botar, vai ficar P, O menos, HO, dupla O. Tem um pequeno porém aqui. Talvez se tu escrevesse isso aqui, né? O O menos aqui não sei se fica tão bom, mas é 2 menos esse aqui, né? Talvez se tu escrevesse assim, poderiam te descontar por quê? Porque tem que se ligar que tem uma ressonância aqui. Seguinte, a dupla não necessariamente é esse O que está com a dupla e esses dois estão com a carga negativa. Pode ser o contrário, pode estar alternando. Então, nesse caso, a gente tem uma ressonância. Tu pode escrever três deles, cada O com a dupla e trocando, pode escrever 3 vezes, ou tu usa o bizu que os químicos inventaram para coxambrar, né? Para não ter que escrever menos. Escreve pontilhado. Que pontilhado indica que tem ressonância. Daí tem uma ressonância aqui, 2 menos. Essa estrutura plana então, do hidrogênio ortofosfato. O sódio é um íon, então fica ali. Pode botar até o mais aqui no sódio, se quiser. Tá? Então essa é a plana dele. É o mais dificilzinho dali. Saber montar. E tem essa questão da ressonância. Ele podia descontar na última hora, podia, porque não é uma dupla aqui, realmente. Tem uma ressonância aqui. Tem que se ligar. Um bizu aqui pros fosfato. Isso é um bizu que aparece muito. Muita gente deve saber, inclusive, porque é bem comum. O ácido fosforoso, apesar dele ter 3 hidrogênios, ele não é triplamente ionizável, ele é duplamente. Um desses Hs está ligado a fósforo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se está ligado a um fósforo, ele não consegue ionizar. Quem está ligado a um elemento muito eletronegativo. A eletronegatividade do fósforo é muito próxima do hidrogênio. Então ele não consegue ionizar. Então esse aqui é duplamente ionizável. Não tem como ionizar 3 vezes, apesar de ter 3 Hs. Você tem que cuidar, parece muito. Tá, vamos pro quinto então. Quarto, desculpa, faltam 2. O quarto é bem fácil também. Ácido carbônico. Bem, eu falei dele ali já agora. É um dos ICOs famosos. Então, de cara, né? H2CO3. Esse ácido ele é famoso porque ele é um ácido instável, que é um que ele se decompõe facilmente em água e CO2. Então, no refrigerante, aquelas bolinhas que saem, é ácido carbônico. Ele se decompondo e formando as bolinhas são CO2, que é gás, né? Então ele vai sair. Ele é um ácido famoso por isso, ele aparece muito em orgânica, dependendo da oxidação que tu fizer, coisa assim, aparece muito. E ele é famoso, bem famoso. Então era uma coisa que dá para saber. Formar a estrutura é análogo aos oxiácidos. Tu tem o elemento central, que é o carbono. Aí tu tem o seguinte, tu tem 2 hidrogênios ionizáveis, que tem que estar ligado ao O. Então tu vai ter o carbono ligado a O, carbono ligado a O. E esse aqui está com H e esse aqui está com H. O carbono precisa de 4 ligações para se fechar. Então bota uma dupla O. Fechou, ácido carbônico. O que faz muito sentido, né? Porque daí quando eu for quebrar, eu quebro assim, ó. Eu vou quebrar aqui e com essa água aqui vai ficar menos, ele vai virar uma dupla e vai formar o CO2. Quando formar o H2O mais CO2. Ah, tá. Aqui, ácido carbônico de boa, né? É isso aí. E o perclórico é o final, né? Para acabar o vídeo. Ácido perclórico. Bem, o termo per é que tu tem que adicionar um H no clórico normal. Já vou botar a resposta aqui, HClO4. Porque o clórico é HClO3. Então, o per, tu tem que adicionar um oxigênio. O oso, que eu fiz aqui, ó, o oso tu tem que descontar um oxigênio. E o hipo-oso tu desconta 2. Então, o per tem que adicionar 1 no que já tem. Então, fica HClO4. Esse aqui, então, esse aqui, para a fórmula estrutural dele, análoga, o Cl no centro. Tu tem um H ionizável, então tu tem que botar um O, um H. E aí tu tem mais 3 Hs aqui para juntar com ele. O cloro, tem que lembrar que ele tem 7 elétrons, né? Um ele já usou aqui, sobram 6. Tem que juntar 3 Os e fechar bonito. Então eu posso fazer
uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui. Fechou, né? É isso aí. Fechou. O ácido perclórico. Todos os ossos fechou, bonitinho. E aí a estrutura dele é essa. Não tem muito mistério, não tem ressonância aí mesmo, tá normal. E é isso dessa daí. Só umas coisas sobre ele. Ele é um baita de um ácido oxidante. Ele é muito, muito, muito forte. Ele é dado em foguete, inclusive, de tão forte que ele é. Ele é provavelmente um dos ácidos mais fortes que tem. É um dos mais fortes que existe, certeza. E essa é a característica dele. Ele é muito, muito forte. Porque esse grupo aqui é muito negativo. Muito negativo. Então o H sai muito fácil. Porque é muito negativo. Tem cloro que é eletronegativo. Tem um monte de elétrons aqui. É muito negativo. Então o H sai muito fácil. Bem, essa foi a questão 2. Pura decoreba, né? Pitolol de orgânica. De orgânica não, de inorgânica. Mas é isso, gente. Se gostou do vídeo, eu sei que ele é confuso porque é pitolol, mas se gostou do vídeo dos bizu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Embaixo eu estou deixando aqui na descrição um e-mail para quem quiser aula particular. E é isso, gente. Um abraço e até o próximo. Tchau!